Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor venha te abençoar grandemente. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe a cada um que por aqui passarem. Dê sabedoria a eles sobre essa pregação e também a mim, que teu Espírito Santo me conceba sabedoria e para o teu povo também que aqui vai passar. Eu te peço que realize o desejo de cada um, de cada coração, que esse desejo venha a ser aos teus olhos. Amém? E vos abençoe. Hoje nós vamos falar, estamos aqui em Levíticos, capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre as leis sobre os animais limpos e os imundos. Aqui o Senhor, aquele povo que ele tirou lá do Egito, o povo de Israel, né? Então o Senhor passou essa lei para eles. Então, para nós deixar esse texto bem esclarecido, eu vou ler também Coríntios, Isaías, Deuteronômio e Mateus, que ele vai deixar mais detalhado aqui a explicação, tá? Então vamos para o primeiro versículo do capítulo 11 de Levíticos. Leis sobre os animais limpos e imundos. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Deste, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, e este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vós será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas, escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatana e nem escama, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todos ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Você sabe o que é abominação? O que significa abominação? É uma coisa muito ofensiva a Deus. A Bíblia não fala que é proibido comer esses alimentos, né? Mas a palavra proibido e abominação, qual é a mais pesada? Abominação ou proibido? Mas para aquele povo ali,
é mais que proibido se alimentar desses animais que Deus passou para Moisés, tá? Se vós são, se vós são, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáveres. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação, tá? É uma coisa abominável a Deus, Deus não gosta. Mas por quê? Aí está o assunto. Por que Deus não gosta que nós se alimentemos desses animais imundos? Carniceiro, é imundo é porque é animal que ele come qualquer coisa, tá? Então vamos para o versículo 44, do mesmo capítulo de Levíticos 11. Aqui, versículo 44, veja o que Deus fala. Eu vou ler do 43. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não sedes imundos. Olha, aqui ele está falando, ó. Eu vou repetir. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vós contaminareis, para não sedes imundos. Agora veja, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. Prestou atenção? Ouviu bem? Eu vou repetir. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis. Deus consagrou aquele povo. E sereis santo. E sereis santo. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Tá vendo? Deus está chamando de santo aquele que protege o seu corpo. Porque o seu corpo, o seu e o meu, é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Então Deus consagrou aquele povo de lá. Então, aquele povo que desobedecia essa lei naquela época ia ter uma punição severa ali. E muitos teve, né? Muitos teve punição na época que ele estava no deserto ali. Então, por isso que Deus não quer que você se alimente desses animais. Você tem que se alimentar de coisas saudáveis. Até isso para você, para o teu corpo não pegar nenhuma doença, nenhum vírus, né? Ele consagrou, e tudo que Deus consagra, tudo que Deus habita, tudo que Deus, ele falou que ele é santo, então ele quer que você seja santo que nem ele. Então, aí veja, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre os imundos
e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer, tá? Eu vou repetir. Versículo 47. Para fazer diferença entre os imundo e o limpo, e entre os animais que se não podem comer e os animais que se. Peraí. Entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Aí daqui de. Aqui também você, em Deuteronômio, capítulo 14, você vai ver também Deus falando essas mesmas coisas aqui, sobre os alimentos, sobre os animais imundos e impuros e os imundos, né? Os animais limpos e os imundos. Então nós vamos para Isaías. Vamos para Isaías. Isaías. Vamos para Isaías, capítulo. Isaías aqui, passei. Não, tá aqui. Isaías. Isaías 65, 3 e o 4. Isaías 65, capítulo 65 e versículo 3 e 4. Então assim está escrito: povo que de continuo me irritar abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passas as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Tá vendo? E nós indo lá em Isaías mesmo, capítulo 66, versículo 17, veja o que ele fala. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que come a carne de porco. Coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Serão consumidos. Quem se alimenta de carne de porco, rato, nesses bichos, serão consumidos, diz o Senhor. Porque o versículo fala aqui que Deus vai destruir essa pessoa que fica poluindo o seu corpo. Mas essa lei é para aquele povo lá daquela época, lá os povo de Israel que saiu do Egito, da escravidão, tá? Então nós vamos de Isaías, vamos para Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, 15 e 11. Olha, aqui já é Mateus capítulo 15, versículo 11. Aqui já é Jesus falando. Eu vou ler esse versículo porque muitos usam esse versículo para alegar que pode-se comer qualquer alimento, tanto o limpo como o imundo.
Então, o versículo 10 fala: E tendo convocado a multidão, e disse-lhes: Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Aqui Jesus está falando, né? Tá bom? Não é o que entra, o que se come que contamina, mas o que sai. Agora temos que entender o que ele está querendo dizer, o que é que entra e o que é que sai. Porque, porque se ele está se ele tá falando que lá a lei de Deus naquela época, depois que Jesus veio, ele aboliu muitas coisas, quando ele derramou seu sangue por nós, né? Aí vai de cada um. Então vamos para Coríntios. Primeiro Coríntios, cadê? Primeiro Coríntios. Achei aqui, Primeiro Coríntios, versículo 3, capítulo 3, versículo 17. 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Aqui, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, que é você e eu, vós é sagrado. Vou repetir. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, que é você, vós é você, e eu, que sois vós, é sagrado. Você, se você tem o Espírito Santo, se você é uma pessoa que busca a Deus, você segue as leis de Deus, os seus mandamentos, você é sagrado. Deus habita dentro de você. Deus e Jesus Cristo faz morada dentro de nós. Tem outro, você vai achar em outro lugar aqui que fala, Deus e Jesus Cristo, ele faz morada. E o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus destrói aquele que destruiu o templo do Espírito Santo dele. Mas será também que uma pessoa que vier fazer mal a mim ou a você, Deus defende também. Deus defende a nós. Veja a promessa que ele fez para Abraão. Que quando Deus fala com Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus falou mesmo assim para Abraão. Então, aquele que é servo de Deus, discípulo dele, você que é uma pessoa que ora, sempre está ali com Deus, não tira o nome de Deus da sua boca, em oração, lendo a Bíblia, fazendo o bem com o teu próximo, você é um discípulo, você é um servo de Deus, você faz a vontade dele. Deus te protegerá, ele protege. Então vamos para aqui em Coríntios mesmo, 1 Coríntios, agora vamos para o capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo do 14 ao 20 eu vou ler.
14 ao 20. Olha, aqui, ó. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vós não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Tá vendo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se você busca Deus, está ali firme, sempre dando culto a Ele, fazendo a vontade dEle, né? Você é isso aqui, ó, que está falando. Você é um espírito com Ele. E Ele habita em vós. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer e fora do corpo. Cometer fora do corpo. Mas aquela que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Qualquer pecado, não é só alimento, né, que vai aqui, o que nós vai consumir, né, que vai poluir o corpo, mas também aqueles pecados, pensamento indesejável, pensamentos que não agradam a Deus, o que nós fala, né, o que nós pratica, o que se faz, aquele olho faminto, sabe tem aquelas pessoas que têm aqueles olhar, a pessoa já até percebe o olhar quando é o olhar de maldade, né, de ofensa. Tudo isso faz mal. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Tá vendo? O nosso corpo é o santuário de Deus, o santuário do Espírito Santo, e que não pertence a nós, pertence a Deus. Não pertence a nós. Eu vou repetir o 19 aqui, o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Não sois de vós mesmo, não é de você mesmo. Porque foste comprados por preço, porque fomos comprados por preço. Foi comprado quando Jesus derramou o sangue dele na cruz. Ele pagou nossos pecados, né? Por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, tá? Então aqui encerrou os versículos o que eu tinha que ler. Porque muitas aqui
você ouviu alguns animais que ele é mais próximo da gente, né? Que é o porco, a- o peixe, mas tem vários animais lá. Se você for ler aqui a Bíblia, eu lhe aconselho que leia. Não sei se você tem um hábito de ler a Bíblia, mas se você for ler, Deus está falando aqui inúmeros animais. Tem aves, tem toda espécie de animais, Deus ele alerta. Porque eu sei aqui, que animal aqui, que ele é carnívoro. Então, hoje em dia o povo come, né, se alimenta deles. Só que muitas pessoas, como vocês bem sabem, você já ouviu por aí também, que, que alega que pode comer. Nesse versículo de Mateus 15:11, muitos usam esse versículo para dizer que Jesus fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai. Mas aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Eu estou seguindo a Bíblia, então muitas coisas eu estou obedecendo, né? Eu tô seguindo aqui a Deus. Não é porque Jesus falou isso que eu vou fazer aquilo, porque alguns animais que nem o porco, eu vinha comendo, então eu parei, né? Eu parei. Não vamos dizer que você vai conseguir fazer tudo. Você vai fazendo aos poucos. Vai de cada um. Você vai fazendo aos poucos, né? Então, a mesma coisa na bebida, no coisa. É igual um vício. Vai ser ruim vai ser ruim e difícil de você conseguir parar. Mas é se esforçando e buscando a Deus em oração, pedindo a Ele, né? E aos poucos você vai conseguindo. Muitos que às vezes não conseguem, buscam ajuda, né? Dependendo do vício. Muitos conseguem se libertar. Aí vai de um. Porque assim, esses animais, Deus falou para aquele povo lá, que ele tirou do Egito. Mas muitos acreditam que hoje não vale para nós. Vai de cada um. Se você acredita na palavra de Deus, que o que ele está falando lá em Levíticos e Deuteronômio, lá acerca dos animais limpos e imundos, vai de vós. Aí a pregação já foi. Aí agora a responsabilidade é de cada um, porque esse é o objetivo do Evangelho de Deus, a pregação. É pregar esta palavra para vocês. Se vós não quiser seguir ou acreditar, porque a palavra dele não é minha, não é eu que estou falando, não, eu só estou passando. Só que agora vós assumiu a responsabilidade entre você e Deus. Aí agora vocês já estão sabendo. Então, é abominável. Pesquisa aí a palavra abominável, o que significa lá. É ofensiva, etc. É, então, e também, como bem nós sabemos, não precisa nem tanto é, ler aqui. Muitos de vocês sabem que tem animal que nem o porco, ele tem um verme, né? Fala que tem um verme, eu não sei, eu já vi falar. Mas a carne eu sei que tem que ser bem frita, fala que tem que ser bem frita, bem assada, bem cozida, porque ela tem ofensiva nela. Se fizer ela mal feita, ela passa um vírus, passa um, sei lá, alguma coisa, né? Então, porque o animal já é hereditário, desde a sua descendência, desde quando o Senhor mandou colocar separou os animais na arca lá para Noé, Deus mandou colocar um casal de animais, limpos e imundos, e o porco estava no meio. Se eu acho que, eu acredito que para mim ela vale até hoje essa lei aqui de Levíticos. Eu não vou dizer porque a gente não cumpre. Agora você viu lá que Deus ele santificou aquele povo. Se você se considera que tem o Espírito Santo de Deus, que Deus habita em você, se o Espírito vem para você, você é santificado. O próprio Deus fala: Eu sou santo e eu quero que você
seja santo igual eu. Então, Deus, tudo que pertence a ele tem que ser santo. Você vê lá quando Moisés aparece lá na sarça ardente lá, que ele chega perto de Deus, só a presença dele, ele manda Moisés tirar a sandália, porque o lugar que pisa é santo. Então, onde tem a presença de Deus, ali aquele ambiente ele fica santo, ele fica santificado. Imagina o teu corpo então, que é santuário de Deus, ele habita em tu. É por isso que ele quer que você mantenha o seu corpo limpo, para você ver o que você se alimenta. A Bíblia ela dá uma disciplina aqui de saúde, ela nos ensina a ter uma boa saúde. É por isso, às vezes, que a gente pega essas doenças, tantas doenças malignas aí, de várias espécies, é porque às vezes não segue. Tem muitos animais que eles comem qualquer coisa, comem outros animais doentes.